deste. Bom dia a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Intenções da missa. Ação de graças. Gilberto Martins de Melo. Dizimistas aniversariantes do dia. Moacir Paixão. Pedimos pela saúde de Manuel de Lima, Sérgio dos Santos Júnior, Socorro França, Valmir Leme do Prado, Pedro Fontes. Sétimo dia, pelos falecidos: Maria Luísa Arruda Soares de Moura, José Maria dos Reis Mônica, 10º dia. Primeiro ano: Pietro Almeida Rosnieski, Rubens da Penha Rodrigues, José Fernando Leite de Campos, Maria das Dores Silva, José Pedro Silva, Antônio Pedro Silva, Maximiliano Sarra, Paulo Angelini Farias de Oliveira, Manuel Reis Neto, Flávio Betiol. Missa do segundo domingo da Páscoa. Neste domingo da Divina Misericórdia, reunimos-nos para participar da comunhão fraterna
da fração do pão e das orações. Deus é bom e sua misericórdia é eterna. Alegremos e nele exultemos, pois, apesar das provações e medos do presente, aguarda-nos uma herança incorruptível que jamais perde seu valor. Convido a todos a ficarmos de pé para recebermos a procissão de entrada cantando. Na verdade, o Cristo ressuscitou, aleluia. A Ele o poder e a glória pelos séculos eternos. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sinto me levando. Na verdade, o Cristo ressuscitou, aleluia. A Ele o poder e a glória pelos séculos eternos. Percebeis quando me deito e quando eu ando, meus caminhos são todos conhecidos. Na verdade, o Cristo ressuscitou, aleluia. A Ele o poder e a glória pelos séculos eternos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, bem-vindos, bem-vindas a esta Santa Missa, domingo segundo da Páscoa, também hoje domingo da Divina Misericórdia. Estamos concluindo hoje a 8ª da Páscoa. Por isso, neste momento, nós vamos invocar a bênção da água, esta água que será aspergida sobre nós, recordando o nosso batismo, recordando o nosso compromisso de sermos homens novos pela graça de Deus. Irmãos e irmãs, invoquemos nosso Deus para que se digne a abençoar esta água que vai ser aspergida sobre nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, atendei benigno as preces do vosso povo, ao celebrarmos a maravilha da nossa criação e a maravilha ainda maior da nossa redenção, dignai-vos a abençoar esta água. Fostes vós que a criastes para fecundar a terra, para lavar nossos corpos e refazer nossas forças. Também a fizestes instrumento da vossa misericórdia. Por ela libertastes o vosso povo do cativeiro e aplacastes no deserto a sua sede. Por ela os profetas anunciaram a nova aliança, que era vosso desejo concluir com a humanidade. Por ela, finalmente, consagrada pelo Cristo no Jordão, renovastes pelo banho do novo renascimento a nossa humanidade ferida pelo pecado. Que esta água seja para nós uma recordação do nosso batismo
e nos faça participar da alegria dos que foram batizados na Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Cantemos. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus ressuscitou, Ele é misericordioso. Cantemos. E paz na terra
Deus Pai, vós retirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, vós retirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Só vós sois o Santo, só vós Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa, reacendeis a fé do povo a vós consagrado. Aumentai a graça de que destes para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, o Espírito que os regenerou e o sangue que os redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Liturgia da Palavra. A ressurreição de Jesus nos fazem nascer para uma vida de fraternidade, de esperança, de perdão e de paz. Acolhamos a palavra que é, para nós, fonte de alegria, vida e salvação. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais de todos os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade do coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que serviam salvas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, que Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia.
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Empurraram-me tentando derrubar-me, mas foi o Senhor meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto. Tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mas mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto, Senhor, vós o amais, sem o ver ainda nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria, indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me o que me creu sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho
Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e a coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creem sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, segundo domingo da Páscoa, também este domingo chamado de domingo da Divina Misericórdia. Foi São João Paulo II que instituiu esse título, esta recordação neste segundo domingo da Páscoa, como o domingo da misericórdia. A misericórdia é o núcleo da mensagem cristã. Está no coração da mensagem cristã a atitude da misericórdia. E o próprio Deus foi se revelando desde o Antigo Testamento e de maneira plena em Jesus que Ele é misericórdia. A face de Deus é a face da misericórdia. Foi isto que Jesus nos revelou. Por isso, já na oração inicial desta Santa Missa, recordamos: só Deus de eterna misericórdia. E na oração um pedido: que todos os batizados compreendam melhor o batismo, e também o Espírito que os regenerou e o sangue que nos redimiu.
que possamos compreender melhor hoje o nosso batismo que nos lavou, o Espírito que nos regenerou e o sangue que nos redimiu. E o salmista canta de maneira bonita, singela: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Quantas vezes só murmuramos na nossa vida e esquecemos de dar graças a Deus, porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Então hoje, neste segundo domingo da Páscoa, os nossos olhos contemplam a beleza da misericórdia de nosso Deus. Também hoje estamos concluindo a 8ª da Páscoa, este período de 8 dias que a igreja celebrou como se fosse o único dia, o dia do domingo da Páscoa, da ressurreição. Então a igreja, com o segundo domingo, conclui este caminho de 8 dias em que celebramos de maneira plena, total, vibrante, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora vamos percorrer um caminho de 50 dias, é o período da Páscoa. E lembrando que estamos no período da Páscoa, temos um sinal visível, além daqui do nosso santuário, temos esta imagem grandiosa de Jesus ressuscitado, mas o sinal pleno da presença visível do ressuscitado está aqui no círio pascal. É o símbolo, a imagem de Jesus ressuscitado. Ele vive, ele venceu, ele é vitorioso. E as leituras deste segundo domingo são muito bonitas, trazem muitos ensinamentos para a nossa vida e também para as nossas comunidades. Leitura clássica, a primeira que ouvimos, do livro dos Atos dos Apóstolos, nos relata como as primeiras comunidades, como os primeiros cristãos viviam. Como viviam? Eram comunidades de fé, comunidades de vida e comunidades de oração. Basicamente, estas comunidades, os primeiros cristãos, tinham 2 pilares muito fortes: a mesa da palavra e a mesa do pão. Estavam alicerçadas na palavra e no pão. E é algo muito importante para nossas comunidades. Isso sempre deve permear e estar presente nas nossas comunidades, do nosso ser igreja. Devemos sempre ser comunidades de fé, de vida, de oração, e tendo sempre os olhos fixos em Jesus, mas também não esquecendo do irmão que está ao nosso lado. Somos cristãos porque vivemos como irmãos. Este é o núcleo desta primeira leitura que ouvimos. Como cristãos, sim, a Eucaristia, a palavra nos orienta, nos fortalece, mas também como irmãos estamos sempre convidados a construirmos relações de fraternidade e caridade. Logo na sequência, o texto da segunda leitura, esta bonita leitura de São Paulo, da carta de São Pedro, melhor dizendo. E ele vai também trazer esse discurso sobre a fé. Às vezes a nossa fé precisa ser provada. E ele usa até a imagem do fogo.
Quantos de nossos irmãos ou a nós mesmos passamos por momentos difíceis? E se não tivermos fé, se a nossa fé não passar por este caminho de força, de resistência, ela desaparecerá da nossa vida. Então, São Pedro vai nos dizer que precisamos ser firmes na nossa caminhada de fé, convictos no seguimento a Jesus. Bonito o texto deste segundo domingo, também do Evangelho. Nós vamos acompanhar ao longo desta caminhada pascal as manifestações do ressuscitado. Jesus ressuscitado aparece aos amigos e especialmente aos seus discípulos. E estas aparições reforçam, reanimam a vida daqueles homens que estavam tristes, desanimados, sem esperança. É a força da ressurreição que dá a estes homens um novo impulso, um novo vigor para as suas vidas e no seguimento ao Senhor. Tudo começa, algo muito singelo, muito significativo, já nas primeiras linhas do Evangelho que ouvimos. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, é o domingo da Páscoa, da ressurreição, este novo tempo que começa com a ressurreição. É o domingo, o dia por excelência, dia da ressurreição, o primeiro da semana. A comunidade está unida. Jesus chega e se coloca no meio deles, se coloca no meio daquele grupo de discípulos e transmite a eles: a paz esteja convosco. Por 2 vezes Jesus diz: a paz esteja convosco. É um shalom, a paz em hebraico, que é muito mais do que a ausência de guerra. Esta paz que Jesus transmite significa harmonia, serenidade, tranquilidade e confiança. A presença de Jesus traz esta paz por inteiro, completa, harmonia, tranquilidade. E Jesus está no centro. É assim que devemos caminhar. Jesus no centro de nossas vidas. Sopra sobre eles o Espírito. Nos remete aqui também, lá no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, quando Deus soprou e criou o homem. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, que dará a esses homens este impulso missionário. É o primeiro momento do Evangelho que ouvimos. Primeiro dia da semana, Jesus traz esta paz, sopra sobre eles o Espírito, confia esta missão de também perdoar os pecados. Estamos aqui também falando das origens do sacramento da confissão, o poder que Jesus deu aos discípulos para perdoar os pecados. Segundo momento do Evangelho que ouvimos, nos chama a atenção que Tomé não estava presente nesta primeira aparição. Não estava. Quando os discípulos se encontraram com Tomé, partilharam a alegria. Imaginem vocês como deve ter sido este anúncio, cheio de alegria. Faltavam palavras para descrever este encontro.
Jesus ressuscitou, Ele esteve aqui, conversou e assim por diante. Mas Tomé diz a eles, preso, claro, a sua mente, a sua razão, muito neste momento talvez preso aos fatos, diz: olha, eu só vou acreditar se eu ver o próprio Jesus, ver as suas marcas. E aí 8 dias depois, novamente, o primeiro da semana, o domingo, a comunidade se encontra, é o dia por excelência. Jesus chega, se coloca no meio deles e novamente diz: a paz esteja convosco. Muito significativo esses gestos de Jesus. Vem, as portas estavam fechadas, todos com medo. É Ele que dissipa o medo, dissipa as trevas, traz luz, traz paz, traz harmonia à comunidade. Se coloca no meio, todos com os olhos fixos em Jesus, contemplam a paz que Ele sopra. E Ele então agora se dirige a Tomé. É um encontro profundo entre o mestre e o discípulo, mas também um encontro de fé. Tomé realmente cai em si e, contemplando o próprio ressuscitado, faz esta belíssima profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Que bonito, que maravilha este encontro de Jesus e Tomé. Ao contemplar o ressuscitado, Tomé faz esta belíssima profissão de fé. Poucas palavras, mas algo que brota do coração: meu Senhor e meu Deus. E Jesus diz a ele: bem-aventurados os que creem sem terem visto. Bem-aventurados. Irmãos e irmãs e irmãos, ao recordarmos esta página do Evangelho, nos colocamos também nesta mesma dinâmica. Estamos reunidos em comunidade, como irmãos, no dia que o Senhor fez para nós. Às vezes também estamos aqui com os nossos medos, com os nossos problemas, com as dificuldades de nossa vida. Mas Jesus está aqui, está presente no meio de nós. O ouvimos pela palavra. Ele nos alimenta pela Eucaristia. E os sinais de sua presença estão visíveis aos nossos olhos. Basta olhar o Sírio Pascal, a Eucaristia, a palavra que ouvimos. Mas às vezes caímos assim como Tomé. Nossa fé é fraca. Às vezes esses sinais não tocam o nosso coração. Às vezes não sentimos esta paz, esta luz que Jesus transmite. Às vezes a nossa fé, mesmo estando aqui na presença dele, parece que não nos toca, parece que nada na nossa vida se transforma ou muda, porque não sentimos, ou porque a nossa fé talvez ainda não é tão madura como dos discípulos que neste momento contemplaram o ressuscitado. Mas este é o convite que a palavra de Deus nos faz hoje, nesta certeza de que Jesus aqui está presente. Deve brotar do nosso coração esta profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. E ao professarmos esta verdade, Ele toca a cada um de nós, trazendo paz, luz
vida nova e nos ajudando no caminhar da nossa vida. Peçamos que Ele nos ajude a crescermos na fé. Amém. Vamos, irmãos e irmãs, ficar de pé e neste momento professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, irmãos e irmãs, a primeira comunidade rezava num só coração e numa só alma. Também nós invoquemos a Deus Pai, que ressuscitou Jesus, dizendo confiantes: pelas comunidades cristãs, para que testemunhem com convicção o valor da solidariedade, cresçam em comunhão fraterna e disponham a não deixar ninguém para trás. Rezemos. Pelos governantes e por todos os que, na sociedade, têm a responsabilidade de cuidar de pessoas, para que sejam destemidos defensores da vida, sobretudo onde se encontra mais ameaçada. Rezemos. Pela nossa comunidade, que cresça na vivência do amor e da partilha e enxergue no dízimo a expressão pura e singela de seu gesto de amar, se solidarizar com os sofridos e necessitados. Rezemos. Pelos nossos dizimistas, fiéis ao Jesus ressuscitado e comprometidos com a missão cristã, sejam sempre promotores da reconciliação e da unidade entre nossos irmãos. Rezemos. Deus de misericórdia, que nunca vos cansais de perdoar, acolhei nossas preces por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia Eucarística. Com fé, proclamamos na liturgia eucarística a presença do Senhor ressuscitado. Bendigamos e demos graças a Deus neste domingo da Divina Misericórdia. Bendito sejas, ó Rei da glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Como os olhos, nossas humildes ofertas, tudo que temos, seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram com a altar de Deus, gente se doa, dom que se mola, aqui
para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de todas as nações. Senhor, nós vos pedimos, aceitai as oferendas do vosso povo, para que, renovados pela confissão do vosso nome e pelo bautismo, alcance a felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste dia, porque Cristo nossa Páscoa foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro, que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a nossa morte, ressurgindo restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, o Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu,
E enquanto esperamos sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças esse sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, nosso Bispo Odilo, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício as preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade os nossos irmãos que partiram desta vida. Hoje um ano de Pietro Almeida Rosniewski. Também 7º dia de Maria Luísa Ruta Soares de Moura. 10º dia de José Maria dos Reis Moita. E também os demais citados, nossos familiares que já partiram. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos. Amém. Digamos como Jesus nos ensinou: Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Tirais o pecado do mundo. Tens piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo.
conhece o lugar dos cravos, e não sejas incrédulo, mas fiel. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entregues minha palavra, mas dizer uma só palavra e serei salvo. Com teu dedo vem tocar as minhas mãos, coloca tua mão no lado aberto, e não sejas incrédulo, Tomé, mas tenha fé, aleluia. Não sejas incrédulo, Tomé, mas tenha fé, aleluia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Com teu dedo vem tocar as minhas mãos, coloca tua mão no lado aberto, e não sejas incrédulo, Tomé, mas tenha fé, aleluia. E não sejas incrédulo, Tomé, mas tenha fé, aleluia. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. Com teu dedo vem tocar as minhas mãos, coloca sua mão no lado aberto, e não sejas incrédulo, Tomé, mas tenha fé, aleluia. Não sejas incrédulo, Tomé, mas tenha fé, aleluia. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas teias dos fiéis. Com seu dedo vem tocar as minhas mãos, coloca tua mão no lado aberto, e não sejas incrédulo, Tomé, mas tenha fé, aleluia. E não sejas incrédulo, Tomé, mas tenha fé, aleluia. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou.
não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. Com teu dedo vem tocar as minhas mãos, coloca a tua mão no lado aberto, e não sejas um incrédulo tomé, mas tenha fé, aleluia. E não sejas um incrédulo tomé, mas tenha fé, aleluia. Oremos. Nós os pedimos, Deus Todo-Poderoso, concedei que permaneça sempre em nossos corações o sacramento que recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar, a equipe do dízimo tem um recadinho especial. Dízimo. Como todos os meses, né? O dízimo, a pastoral do dízimo faz um sorteio do aniversariante do mês. E o aniversariante do mês de abril é o senhor Isidoro Coronato Júnior. Eu não sei se ele está aqui. O sorteio foi realizado ontem na missa das 17 horas. Gostaria de saber se alguém conhece, se o Isidoro está presente. Não? Então a gente vai entrar em contato com esse dizimista e tem uma lembrancinha aqui do nosso dizimista Isidoro. Isso, se você não é dizimista, seja um dizimista. A equipe está de plantão lá na banca do dízimo. Dízimo é uma devolução a Deus. Também queremos agora partilhar o convite. Estão sendo abertas as inscrições para os leguinhos saletinos. Então a equipe vai passar o convite para crianças de 10 a 14 anos. Então hoje nós temos um convite especial para as crianças. Então, todas as crianças de 10 a 14 anos estão convidadas para participar do grupo dos leigos saletinos mirins, conhecidos como os leiguinhos. Então é um grupo bem dinâmico, é quinzenal o encontro, todos os encontros quinzenais, 2 vezes por mês, a partir das 10 horas da manhã. Então quem tiver interesse, qualquer criança aqui, nós temos aqui o Gabriel, que também já participa há bastante tempo. Quem quiser, tiver interesse, nós estaremos lá no final, aqui na saída, para fazer inscrições. O Gabriel vai dar um recadinho sobre os leiguinhos. Teremos nosso projeto feminino, brincadeira, jogos, orações. Muito bem, então tá aí o convite, né? Às vezes a gente coloca a criança no esporte, no inglês, não sei o que mais, e as coisas de Deus em segundo plano. Não é assim não, viu? Então tá aí o convite, crianças de 10 a 14 anos, 2 vezes por mês, os encontros, orações, a criançada aprende a rezar, brincadeiras, a escola de Jesus. Então é um momento muito legal para as crianças. Está aberta as inscrições, maiores informações com a equipe ali no átrio de nosso santuário. Um convite especial para concluirmos. Neste dia 16 de abril, quinta-feira, a partir das 14 horas, teremos o chá beneficente do Centro Social. Toda a renda deste chá
em prol da manutenção do nosso centro social. Então, o valor de R$40 ganha um prato de doces e salgados e ainda um prêmio surpresa com coro. Então é nesta quinta-feira, 16 de abril. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos invocar a proteção de Nossa Senhora da Salete, Nossa Mãe do Céu. Lembrai-vos, Nossa Senhora da Salete, das lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que sem cessar tendes do vosso povo, a fim de que em nome de Cristo se deixe reconciliar com Deus e vê-se depois de tanto respeito por vossos filhos, podeis agora abandoná-los, reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui suplicantes, apesar de nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem reconciliadora, mas ouvi o nosso coração para o vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo e de vos consolar por uma vida de oração, para a glória de Deus, com o amor de nossos irmãos. e para receber a proteção de Nossa Senhora, temos a nossa aniversariante cerimoniária, Clara, vem para cá. Mais alguém festeja o dom da vida no dia de hoje? Podem chegar aqui pertinho de Nossa Senhora para receber a bênção. Os aniversariantes podem chegar. O Padre vai abençoar os aniversariantes, pedir a bênção. Ah, sim, mais um aviso que o padre estava esquecendo. Então a equipe do jantar português está ali também no átrio do santuário, vendendo ingressos para esse jantar, que vai acontecer no dia 25 de abril. 15 dias? Isso, 25 de abril, jantar português. Então quem é português, né? Estão preparando aí um bacalhau típico português. Diz que os cozinheiros inclusive vêm de Portugal. Vamos ver se é verdade. Então vamos pedir a bênção sobre os nossos aniversariantes. O Senhor esteja convosco. Dignai-vos, pois, abençoar nossos aniversariantes, trazendo saúde, paz, alegrias, bênçãos e felicidades. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Casamento, aqui o nosso Sérgio e a esposa festejam então o casamento, matrimônio. O Senhor esteja convosco. Desça sobre todos vós a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Vamos cantar os parabéns. Parabéns. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com imensa alegria, suplicamos ao céu proteção de Maria e as bênçãos de
como disse, aleluia. Roga a Deus por nós, aleluia, aleluia. Então, assim, eu só vou deixar ela. Dá para você me apresentar. Aí só tem relação à sala. A sala que eu estou com esse lado, né? Essas estão baixas. Eu só vou fechar ela. A gente vai substituir você 2 vezes. Isso, foi esse semestre. Ai, que bom! Mas